Olá, meus amados, que a graça e a doce paz de Jesus Cristo esteja conosco. Amém? Mais uma vez estou aqui para compartilharmos a palavra de Jesus Cristo, bendita, que faz um bem maravilhoso para os nossos corações. Amém, amados? A palavra de hoje está no livro de 2 Samuel, no capítulo 9. Vamos chamar de Lodebar ao palácio. Amém? Vamos ler com a ajuda de Deus? A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para que teres olhado para mim, um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão, que coma, porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Só até aqui, amados. Vamos orar ao Senhor? Papai, em nome de Jesus, teu filho amado, eu te rendo graças, Senhor, porque tu és bom e maravilhoso, porque a tua misericórdia é de geração em geração. E por causa da tua bondade, da tua misericórdia, que não somos consumidos, Senhor. Muito obrigada. Fica à vontade, Senhor Jesus, na minha vida, no trono que há no meu coração para ti, Senhor.
e que o Senhor cresça e que eu diminua. Tudo seja para a tua honra e a glória, e aonde essa mensagem entrar, Senhor, que ela dê fruto, Senhor, para o bem e para a honra e a glória do teu Filho amado, Jesus Cristo. É para isso, Senhor, que pregamos o Evangelho, para que o teu nome seja glorificado, para que a tua palavra, Senhor, seja semeada na terra dos viventes. Muito obrigada, desde já eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém, Jesus. Amados, vamos chamar essa mensagem de Lodebar ao palácio. Esse moço, quando ele tinha apenas 5 aninhos, era muito conhecido, todos sabem, neto do rei Saul, filho de Jonatas, amigo de Davi, e Davi e Jonatas tinham uma amizade muito bonita, muito fiel, e Davi prometeu a Jonatas que cuidaria da casa dele, né? E aí passou-se 20 anos e Davi já era rei quando ele se lembrou da aliança que fez com Jonatas e perguntou aos seus servos, e aí foram chamar o tal do Ziba, perguntou dele, e Ziba disse que ele estava em Lodebar, né? E o rei mandou chamar. Já havia 20 anos que o Mefibosete morava em Lodebar. Lodebar era considerada uma terra do esquecimento. Os moradores de lá eram todos problemáticos, com a saúde debilitada, cegos, aleijados, coxos, né? Mendigos. E ele passou 20 anos lá em Lodebar. Mas um dia a carruagem do rei chegou em Lodebar, procurando por Mefibosete. E ele foi ter com o rei. E chegando lá, ele se prostrou, ele se humilhou. Muitos dizem até que ele provavelmente pensou até que o rei ia matá-lo por ser o último já da casa de Saul, né? Mas não, Davi queria fazer bondade, fazer benevolência da parte de Deus para com o filho do seu amigo, Jonatas. E aí Davi diz, Mefibosete, ele diz, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse que tudo que pertencia a Saul e toda a casa ele deu ao filho do Jonatas. E agora Ziba era servo dele. Mefibosete se tornou senhor de Ziba. Amados, eu quero deixar para você, no teu coração, essa mensagem para você pensar. É uma mensagem assim digna de 1h30 de ministração, mas quero ser o mais breve possível, não vou entrar em detalhes, até que eu não sou pregadora de detalhes. Amados, eu quero deixar para você pensar assim no teu coração, né? Que a vida não é fácil, né? Para ninguém.
Uai, missionária, então você vai me desmotivar, você vai pregar desgraça? Não, amados. Eu quero deixar para você pensar a real condição da vida. Mefibosete nasceu num lar onde ele era príncipe, mas aconteceu um monte de coisas erradas. Deu tudo errado. E ele só ficou vivo porque a sua ama o carregou para longe dali, para que ele se mantesse vivo, porque a guerra estourou lá, morreu o seu pai, morreu o seu avô, morreu os seus tios. E a sua ama que o criava carregou ele e sofreram um acidente na estrada e ele se acidentou e os seus pés ficaram aleijados. Assim que o rei pergunta dele, o tal desse Ziba já fala, ele é aleijado de ambos os pés. Você já nota o preconceito, ele não serve para nada. E aí em seguida, como se não bastasse, agora o endereço dele era Lodebar. Terra de tristeza, de dor, de esquecimento. Mas após 20 anos, o rei se lembra dele e manda chamá-lo e manda buscá-lo com a sua carruagem. A impressão que se dá de primeiro que agora Mefibosete viria para a casa do rei, para o palácio do rei, foram-lhe restituídas as suas terras. A impressão que se dava era que ele estava numa paz perfeita. A abundância havia na mesa do rei, ele morava lá no palácio. Ai, que maravilha! Mas não, amados, tinha o Ziba. Mas quem era Ziba? Era tipo Judas Iscariotes. Cada um tinha um Judas Iscariotes particular. E o de Mefibosete era o tal do Ziba. Ele estava administrando as terras de Saul, as coisas dele, que ele já era um funcionário, um administrador da época de Saul. E ele não ficou contente. Ele já pôs defeito, que o outro era aleijado, que o outro era um imprestável, e ele não ficou contente. Amados, daí começou, dali uns dias, Davi precisava sair meio que fugitivo dali, porque ele tinha uma guerra, ele tinha uma pendência para ele resolver com o filho, não vamos entrar nesse detalhe. E aí Mefibosete ia com ele, que foram muitas pessoas com ele. Mefibosete arrumou as coisas para ir, guardou jumentos, arrumou frutas, arrumou vinhos, tudo para ir. E aí Ziba pegou e deixou Mefibosete lá, disse que era para ele ficar, e foi, levou as coisas dele, presenteou o rei como se fosse ele que tivesse dado, e ainda foi fazer fofocas para o rei, foi fazer a caveira de Mefibosete, dizendo, ele não veio, ele agora se rebelou e ele vai querer ser ele o rei, porque ele quer assentar na cadeira do rei, porque ele é príncipe, porque ele é neto de Saul, e aí fez a caveira. E Davi, com todo aquele turbilhão de problema,
na sua cabeça, acreditou e disse para Ziba: então fica com as coisas, com as terras de Mefibosete, fica para você. E logo lá na frente, quando Davi volta, é que Davi vai ver que era mentira, né? Então, amados, muitas das vezes nós ouvimos essa pregação e fala assim: nossa, ele estava em Lodebar, a terra de desgraça, de miséria e dor, e aí chega a carruagem do rei e resolve tudo. Mas nem tudo, amados. Sempre vai haver dores e tribulação, e sempre você vai encontrar um Judas Iscariotes te esperando. Só mudou o nome, né? Esse se chamava Ziba. Amados, aí depois de muito tempo, quando Davi volta, aí lá no capítulo 16, no capítulo 16, não, me perdoe, no capítulo 19, no capítulo 19, Mefibosete encontra-se com Davi. E aí, no versículo 25, Davi diz a ele assim: tendo ele chegado a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, este lhe disse: por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: albardarei um jumento, montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que é melhor te parecer. E aí, no versículo 30, no 29, o rei diz: porque ainda fala dos teus negócios, resolvo e repartas com Ziba as terras. Disse Mefibosete ao rei: fique ele muito embora com tudo, pois já voltou o rei meu senhor em paz à sua casa. O que bastava para Mefibosete. Ele não tomou banho, não comeu, não se vestiu, não se lavou, não fez nada, não fez a barba, porque ele estava em luto, ele estava em jejum, orando a Deus e torcendo para que Deus trouxesse em paz o rei. Enquanto Judas Iscariotes estava lá tentando se arrumar, se ajeitar, né? Bajulando o rei, fazendo um mentiroso ordinário das trevas, né? Fazendo a caveira dele para ficar bem diante do rei e deixar o outro. Graças a Deus que o Senhor sempre traz à tona, né? Porque a palavra de Deus diz que não há nada escondido que não venha a ser revelado, né? Então, na vida de Mefibosete também não foi diferente. Acabou sendo revelado que ele estava cravando o punhal nas costas de Mefibosete, e Mefibosete provou para o rei que ele não tinha nada daquilo no coração. Afinal de contas, Lodebar ajudou a Mefibosete, né, a ver que ele precisava somente de pessoas benditas, tipo aquele que estava cuidando dele lá, o Maquir, né, que cuidou dele em Lodebar. Esse Maquir também tinha uma história que ele já tinha hospedado Davi quando Davi teve fugitivo. Então era também um anjo do Senhor, morava em Lodebar, mas tinha o coraçãozinho bom, hospedava, ajudava, né? Então o Mefibosete já havia aprendido que não era só de dinheiro, de pão que ele vivia. Ele poderia viver de fidelidade, de amizade, com pessoas benditas, né? Com pessoas maravilhosas. E agora o rei tinha voltado em paz. Isso para ele bastava.
né, amados? Então, o que eu quero deixar para você, meu amado, aonde nós estivermos, nem todos vão nos amar. Alguns vão armar o punhal, alguns vão nos acertar pelas costas, mas o importante é que o Rei saiba do nosso caráter, o Rei Jesus saiba do nosso caráter. Não importa se estamos em Lodebar, se já mudamos para o palácio, aonde estamos, se temos a herança, se não temos mais a herança, o importante é que o Rei nos conhece e sabe o nosso caráter, né, amados? Afinal de contas, ninguém está vivo, nem o rei Davi. Todos venceram o seu tempo na terra e partiram. E foram acertar conta com o Senhor, né? Então, quando eu descobri a segunda parte, porque eu sempre brinco com os meus amigos, eu falo assim que eu sou tão lerdinha que tem coisas que Deus tem que me desenhar. Às vezes eu não entendo muita coisa, aí eu vou lá, leio, releio, leio. Aí depois que eu descobri que não era só festa quando Mefibosete veio para o palácio, que tinha esse Judas lá. E olha que preconceituoso. Davi tinha perguntado se havia alguém da casa de Saul, da casa de Jonatas, para que ele praticasse bondade, benevolência. Ele não estava perguntando do defeito físico, do biotipo do Mefibosete. Ele estava perguntando se havia alguém vivo ainda da casa de Saul. E aí vem o espírito maligno, é coxo dos dois pés, é lazarento, é desgraçado, não tem jeito, entendeu? Gente, que coisa mais maligna, que coisa mais maligna. E o outro, que nasceu no palácio, ele tinha humildade, ele não tinha o coração nas riquezas, jamais passou pela cabeça dele de querer trono, de querer isso, de querer aquilo. Ele estava lá barbudo, fétido, sem tomar banho, esperando, com fome, esperando que o rei voltasse. E o Judas Iscariotes fazendo a caveira dele, né? Alguns estudiosos, que não é o meu caso, dizem que Ziba morreu muito angustiado na sua casa, sozinho, abandonado, meio lascado. Isso é o que eu ouvi falar, eu não posso afirmar. Então, mas o salário do pecado é o quê, amados? Né? Às vezes as pessoas nos caluniam, querem puxar o tapete, querem nos derrubar, querem nos deixar mais pequenos do que já somos, né? Mas o importante, amada, é que o Rei Jesus saiba do nosso caráter, né? Do nosso caráter. E às vezes um tempo de Lodebar não faz mal a ninguém. Para você ser humilde, para você aprender que você não é ninguém. Ele chegou diante do rei se descrevendo como um cão morto, porque na linguagem judaica era assim a pior das criaturas, né? Um cão morto. Mas Davi, sendo rei, ele foi lá e recebeu Mefibosete. E ele continuou morando em Jerusalém e comendo da mesa do rei. Mesmo que ele deixou todas as suas terras, as suas riquezas para Ziba, ele continuou comendo
da mesa do rei. E agora o rei o conhecia muito melhor que antes, porque agora o rei sabia do seu caráter. Olha que coisa gloriosa, amados. Que coisa bendita, né? Então não importa o tempo de Lodebar, não importa se você tem um Judas na tua vida querendo te apunhalar. O importante é que o rei te conheça. O importante é que o rei saiba quem é você. Né, amados? O importante é isso. E nós temos um rei maravilhoso, né? Ele é tão sábio, tão maravilhoso, tão importante, tão incomparável, e ele sabe todas as coisas, não precisa nem abrir a boca que ele já sabe, né? O bom da gente abrir a boca é para louvá-lo, glorificá-lo como ele merece, né? Adorá-lo, né? Aí um dia que nós estaremos lá na glória com as nossas coroas, iremos oferecer a nossa coroa aos seus pés para adorá-lo e para dizer o quanto ele é grande, o quanto ele é maravilhoso, né, amados? Glória a Deus. Não vamos nos importar com os ribas, vamos nos importar com o rei. E se você ainda está em Lodebar, a qualquer hora a carruagem do rei poderá aparecer para te levar para sentar na mesa do rei. Não importa se Ziba também estiver lá, o que importa é que você vai continuar morando no palácio, comendo na mesa do rei, e o rei vai saber quem é você. Afinal, o rei manda te chamar para sentar na mesa dele e te tratar como um filho dele. Então, amados, eu te convido a ter uma certidão de nascimento com o Rei Jesus, para que você se assente com ele, viva com ele e viva com os filhos dele que já estão todos debaixo das asas deles, abrigados à sombra das suas asas. Em nome de Jesus. Amados, eu deixo essa palavra no teu coração. Espero que dê fruto, que seja uma bênção para você, tá? Em nome de Jesus. Se Jesus não voltar, qualquer dia desse estarei aqui de novo falando da magnitude do Rei. Em nome de Jesus Cristo, que Jesus Cristo possa te dar uma bênção sem medida. Um mega beijo com muita paz da missionária Jessie. A paz, meus amados.